Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live devocional nessa sexta-feira. Glória a Deus por isso. Vou colocar aqui nos comentários a referência, tá? Da nossa leitura de hoje, tá bom? Hoje nós vamos estudar juntas mais uma parábola e você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 18, no versículo 9. A gente vai ler do versículo 9 até o versículo 14. Pronto, publiquei aqui o comentário, vou fixá-lo aqui para todas vocês conseguirem ver a referência da palavra de hoje e abrir a sua Bíblia. Aí, para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora cristã, também sou mentora de mulheres cristãs e sou a responsável por essa página, sou Esther Blog. E eu estou falando de Maringá, no Paraná, essa cidade maravilhosa onde eu moro há mais de 10 anos já. Então, eu quero saber de você também, mulher de Deus, da onde você está assistindo, da onde você está me acompanhando. Escreva aqui nos comentários, que eu gosto muito de saber, né, o alcance dessa página, né, aonde estão essas mulheres de Deus que me acompanham aqui, tá bom? Enquanto isso, você pode também ir abrindo a sua Bíblia na leitura de hoje, que é Lucas 18, do 9 ao 14. Hoje nós vamos ler a parábola do fariseu e do publicano, tá bom? Essa é a parábola de hoje. Nós estamos estudando as parábolas no Evangelho de Lucas. Nós estamos já há algum tempo, né, nesse estudo aqui. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, eu estou entrando ao vivo aqui para compartilhar com vocês um devocional sobre uma das parábolas, tá bom? E se você não tem acompanhado, se você quer aprender sobre as parábolas de Lucas e sobre outros temas também, todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube, o @souesterblog. Lá no YouTube também é @souesterblog. E aí você tem acesso a todas as nossas lives devocionais gratuitamente, tá bom? Então você pode acessar todo esse conteúdo lá gratuito, tá? Para você acompanhar as nossas lives devocionais e aprender mais com a palavra de Deus, tá? Viviane, bom dia, de Salvador, Bahia. A Cris, de São Paulo, seja bem-vinda, graça e paz. Carla, de Boqueirão, Paraíba. A Rose, de Bocaiúva, Minas Gerais, bem-vinda. Ingrid, Jussari, Bahia, seja bem-vinda. A Desde Dias, de Portugal, seja bem-vinda, graça e paz. A Renata, de Esmeralda, Minas Gerais. A Meire, sempre muito presente aqui, na Meire Russa, Ceará. Hoje eu vou fazer aquela publicação que eu te prometi, tá, Meire? Falando da tristeza. A Marisa de Jesus, da Bahia, graça e paz. A Ana, de São Paulo, seja muito bem-vinda. Quero pedir para você, mulher de Deus, para você compartilhar essa live, enviar para suas amigas, convidar elas para estar conosco ao vivo aqui, compartilhando também da palavra. Pedir para você curtir muito o vídeo dessa live. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, ó. Clica nesse coraçãozinho, não custa nada. E você me ajuda para que essa live tenha mais alcance também. E que o Instagram me avise todas as seguidoras, mais seguidoras. Porque não são todas as seguidoras que são avisadas quando eu entro ao vivo, né? O Instagram não entrega a live para todo mundo, mas quanto mais curtidas tiver, mais relevância o Instagram entende que tem essa live e mais entrega ele faz, tá bom? Josiane, bom dia, graça e paz. A Andressa Bizarra, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, bom dia. Maiara, do Rio de Janeiro também. A Ariane, Juazeiro, Bahia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom, já deu tempo de vocês abrirem a Bíblia de vocês, né? Então, já vamos começar aqui com o nosso devocional, tá bom? A minha Bíblia é uma NA, uma Nova Almeida atualizada, tá bom? E é isso que nós vamos ler hoje, tá bom? Lucas 18, 9 e 14. Vamos lá, então? A parábola do fariseu e do publicano. E nós vamos falar sobre... Tem muitas reflexões importantes que eu quero fazer com vocês hoje. Então, vamos lá? Vou começar a ler, então. Olha lá.
A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, a partir do versículo 9, tá? Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, olha só, aqui já mostra a intenção de Jesus com essa parábola. Essa aqui é uma informação muito importante, porque já fala sobre o que Jesus está tratando através dessa parábola. O que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola. Eu vou ler de novo. Contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, ou seja, para as pessoas soberbas, né? Para as pessoas arrogantes, para aqueles que confiam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, essa parábola é para aqueles que consideram muito justos, muito santos e por isso desprezam os outros, pessoas soberbas e pessoas arrogantes. Então, olha só a parábola que Jesus conta aqui. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então, nós temos 2 personagens aqui. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O que é um fariseu aqui no tempo da Bíblia? Eram judeus mestres na lei. Homens que se dedicavam a sua vida para conhecer a lei, conhecer a Torá, a lei de Moisés. Então, eram homens letrados, eram homens considerados homens de Deus, homens de fé, homens, né, que tinham um status na sociedade judaica por serem mestres da lei, por conhecerem muito bem a lei, tá bom? Esse era o fariseu. O outro era publicano. O que era um publicano? Na época de Jesus, no Novo Testamento, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então, Roma dominava aquela região. E, por causa disso, eles cobravam impostos dos judeus. E os publicanos eram esses cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Eram eles que cobravam os impostos e eram impostos muito altos, eram impostos caríssimos. Então, o publicano, ele era uma figura odiada entre os judeus, né? Eles eram, inclusive, considerados traidores do povo. Um dos discípulos de Jesus era um publicano. Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos. Era um desses que era odiado pelos judeus. Não sei se você já assistiu aquela série The Chosen, mas isso deixa isso muito claro, né? O quanto Mateus era odiado, o quanto Mateus era desprezado, inclusive até pela sua própria família. Esses são detalhes que a Bíblia não nos dá, mas a série faz essa contextualização de como deveria ser, né, a vida de um publicano, a vida de Mateus antes de ser chamado por Jesus e segui-lo. Então, o publicano era essa figura vista como, né, ele era odiado, ele era desprezado e ele era visto como um traidor da pátria, um traidor dos judeus, porque estava a serviço de Roma, estava a serviço do Império Romano. Então, são essas 2 figuras, esses 2 personagens que Jesus coloca nessa parábola, um fariseu e um publicano. Os 2 foram para o templo orar, ok? E olha só, continua assim. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Então, o fariseu, para orar, ele ficou em pé, né? E ele orava para quem? Ele orava para si mesmo, de si para si mesmo. Desta forma, olha só como o fariseu orava. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então, você vê, a oração do fariseu estava exaltando a ele mesmo, falando: Deus, graças te dou, porque graças a Deus eu não sou como aquele pecador. Que graças a Deus eu jejuo, eu dou o meu dízimo, eu tenho um comportamento perfeito, eu sou uma pessoa perfeita. Então ele está exaltando na oração, ele exalta quem? A ele mesmo. E aí, e aí Jesus faz essa comparação e esse contraste com a oração que o publicano fez. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos
para o céu, ou seja, estava numa postura de se prostrar, né? Com aquela postura, realmente nem erguer os olhos para o céu, né? Em temor a Deus. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Então, enquanto o fariseu orava para si mesmo, se exaltando, né, glorificando a ele mesmo, o publicano tinha uma postura de humildade diante da presença de Deus. Ele se humilhou na presença de Deus, né, e ele pedia perdão, reconhecendo que ele era um pecador. Percebe a diferença entre as duas orações? E aí o que Jesus conclui nessa parábola? Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E o que a gente aprende com essa parábola que está tão claro para nós? O que Jesus quer nos ensinar aqui, né? Como tem sido a nossa postura diante de Deus e diante das outras pessoas? Será que nós estamos tendo essa postura do fariseu de nos considerar maior que outras pessoas, de nos considerar superior a outras pessoas, porque seguimos determinada doutrina, porque temos determinado comportamento, né? Quando Jesus fala de pessoas que confiam em si mesmo, é que confiam, né, nas suas obras, que acreditam que as suas obras vão salvá-lo. Quando o evangelho deixa muito claro que a salvação não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. As nossas obras, elas devem ser consequência da salvação, né? Aquilo que nós fazemos de justo, aquilo que nós fazemos de bom, né, é consequência daquilo que Jesus fez por nós. E não é mérito nosso, não é mérito próprio. Nesse sentido, nós não devemos buscar glória para nós mesmas. Não devemos buscar que o nosso nome apareça, mas que o nome de Jesus seja glorificado, né, através da nossa vida. Assim como disse João Batista, né? João Batista, que foi um grande profeta, foi aquele homem que veio preparar o caminho para o Senhor. Ele mesmo disse: é necessário que eu diminua, para que ele apareça. E quem está aparecendo na sua vida, mulher? É você que está se exaltando, é o Senhor que está sendo exaltado através da sua vida. Aqui Jesus diz que aquele publicano, apesar de ser um pecador, tinha uma postura de humildade diante de Deus, de assumir os seus pecados, de assumir os seus erros, e por isso ele foi para casa justificado. Mas o fariseu tinha uma atitude completamente diferente, uma atitude de se exaltar, de se orgulhar das suas próprias obras, né? De se orgulhar daquilo e desprezar o publicano por se considerar maior do que ele. Jesus nos ensina isso também em outra passagem bíblica, de que o segredo para vencer essa arrogância e essa soberba é considerar os outros sempre superiores a você. Então, Jesus diz isso: considerem os outros superiores a você mesmo. Nunca devemos ter essa postura de superioridade. E eu quero trazer para vocês, a partir dessa parábola também, uma reflexão sobre o que é a vaidade. Porque a vaidade, ela é muito relacionada à questão do cuidado excessivo com a aparência. E é claro que o cuidado excessivo com a aparência é vaidade. Mas a vaidade, ela é muito mais complexa que isso, porque ela está relacionada à intenção do nosso coração. Então, vaidade é sempre quando você privilegia a aparência em detrimento da sua essência. Então, você se preocupa muito mais em parecer do que cuidar realmente da sua essência, do seu interior. E a gente precisa entender isso, que não é uma questão só da aparência física, né? Geralmente a vaidade está muito relacionada, as pessoas relacionam vaidade à mulher e ao fato de, por exemplo, usar maquiagem. Então, vocês que estão me assistindo aqui e que vocês me acompanham, se você me acompanha pelo Instagram, vê meus stories, acompanha aqui o que eu compartilho com vocês, vocês sabem, a Lidiane usa maquiagem, a Lidiane pinta as unhas, a Lidiane frequenta salão de cabeleireiro, a Lidiane usa joia, né?
Por quê? Porque eu gosto, eu acho que eu preciso estar apresentável para vocês. Já fiz live sem maquiagem, quem me acompanha mais tempo sabe que eu já apareci aqui com a cara lavada, né? Porque naquele dia não deu tempo de fazer uma maquiagem e eu tinha uma live com vocês e eu abri mesmo sem maquiagem, né? Mas eu gosto de estar apresentável. Porém, isso não pode se sobressair em relação à minha essência. Vocês entendem isso? Quando que isso é vaidade? Isso é vaidade se a minha preocupação com a aparência for maior do que a minha preocupação com a minha essência, com o meu interior. Se eu me preocupar demais em estar aqui apresentável para vocês, mas não me preocupar em estudar a palavra, não me preocupar em conhecer, em crescer, em me aperfeiçoar aqui na palavra. Não me preocupar em tratar o meu interior, em corrigir aquilo que precisa ser tratado, em corrigir aquilo que precisa ser corrigido dentro de mim. Não me preocupar com aquilo que eu sou na minha essência e só me preocupar com a aparência. E isso vai também, está relacionado também à questão da religiosidade. Quando você está preocupada demais em parecer justa diante das pessoas, mas não tem cuidado do seu interior. E você se orgulha demais por ter essa aparência de justa, por ter essa aparência de santa perante as pessoas, mas o seu interior tá podre, que nem a seguidora aqui, a Renata, falou, né? Sepulcros caiados. Exatamente isso. E é isso que Jesus censurava, é isso que Jesus repreendia em relação aos fariseus, que tinham uma aparência de homens de Deus, mas eram hipócritas, porque a intenção do coração deles não estava em, de fato, agradar a Deus, em serem justos diante de Deus, mas de ter um status, uma posição, né, diante da sociedade. Eles estavam mais preocupados com a aparência, mas não cuidavam da sua essência. E é por isso que eles rejeitavam Jesus, porque eles não enxergavam em Jesus que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. Então eram pessoas hipócritas e Jesus nos ensina a não ser como essas pessoas hipócritas. Ele fala, quando você orar, entra no seu quarto, ora em secreto, e em secreto o Pai te recompensará. Quando você jejuar, não fica com aquela aparência de jejum não, com a cara triste, reclamando para as pessoas que tá com fome, né? Como fazem os hipócritas, né? Como fazem os fariseus hipócritas, mas jejum em secreto, porque é em secreto que o Senhor vai te recompensar, né? Quando você fizer uma caridade, não fica se exaltando, dizendo para as pessoas, como eu sou bom, como eu sou generoso, né? Porque a recompensa, você deve buscar a recompensa do céu e não a recompensa e o reconhecimento das pessoas, né? Mas o reconhecimento de Deus. Que adianta você ter reconhecimento, você ser aplaudida pelas pessoas, se você não for aplaudida pelo céu? Se você não tiver o reconhecimento, né, do Senhor, se você não agradar ao Senhor. Então essa é uma reflexão que nós precisamos fazer e entender qual é a intenção do nosso coração. Quando você serve na igreja, que você congrega, qual é a intenção que está no seu coração? A intenção é de que você quer aparecer, você quer ser exaltada, você quer que as pessoas notem você, ou a intenção do seu coração é de fato servir ao Senhor? É de fato agradar ao Senhor através daquilo que você faz, né? De obedecer ao Senhor. E nós precisamos olhar para o nosso coração, porque é isso que determina a nossa permanência ou não. Porque muitas pessoas buscam isso, buscam a igreja, buscam o ministério por reconhecimento externo. E quando esse reconhecimento não vem, elas acabam desistindo. Elas acabam abandonando o chamado, elas acabam abandonando o ministério. Por quê? Porque o coração delas estava em ser reconhecida, né? O coração dela estava em aparecer. E isso é algo que o Senhor tem falado para mim nesses últimos dias, de quem você quer que apareça,
né? Você quer que apareça o seu nome ou o meu nome, né? O que precisa diminuir para eu aparecer? Então, é claro, eu preciso diminuir para que o Senhor apareça. Não é o meu nome que precisa ser conhecido, mas é o nome do Senhor que precisa ser conhecido, né? Tudo que eu faço não é para que eu seja conhecida, mas é para que ele seja conhecido. E se isso não estiver acontecendo, eu preciso recalcular a minha rota. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever o que eu tô fazendo, porque se o nome dele não tem sido engrandecido através da minha vida, então eu tô errada, né? Então tudo que eu estou fazendo está sendo em vão. Então, né, do que adianta? Então é necessário olhar para dentro do seu coração e ver isso, né? Ver onde está o seu coração. Será que você quer ser exaltada? Será que você está buscando reconhecimento? Será que você está buscando aparecer acima do nome do Senhor? E isso, queridas, é uma armadilha para nossa vida. E qualquer uma de nós podemos cair nessa armadilha se nós não estivermos atentas, se nós não estivermos vigilantes, se a gente não olhar para dentro do nosso coração. Então, toda vez que você olhar para uma irmã, toda vez que você olhar para uma pessoa que talvez não tenha o seu estilo de vida, que talvez não busque a Deus como você busca, olhe com misericórdia. Olhe para ela com bondade, tenha olhos bons em relação às pessoas, e não de julgamento, e não de soberba, e não de se sentir superior ao outro, porque quando você faz isso, você está sendo soberba, arrogante, vaidosa, e está distante do Senhor. Essa não é a atitude de uma pessoa temente a Deus, né? Nós precisamos ter essa atitude em relação a Deus de humildade. Entender, a gente fala muito sobre identidade, né? É um tema que realmente a gente precisa aprender de quem nós somos, né? Nós somos filhas de Deus, sim, mas nós somos isso em Cristo. Nós não somos isso por mérito próprio. Nós não somos isso porque nós fizemos alguma coisa para fazer isso. Nós somos filhas de Deus, porque Jesus conquistou esse direito para nós. Foi Jesus que nos deu o direito de sermos chamados filhas de Deus. Então, sim, eu sou uma filha de Deus, mas eu sou em Cristo. Sim, eu sou mais que vencedora, sim, mas eu sou isso em Cristo. Sem Ele, eu não sou nada. Então, nós precisamos ter uma noção de identidade equilibrada. Sim, eu sou sim uma filha de Deus, herdeira e co-herdeira das promessas, só em Cristo. Sem Ele, eu não sou nada. É necessário entender isso e a gente precisa ter noção disso para conseguir ter uma postura de humildade diante de Deus, de entender sim que eu sou algo nele, fora dele. Eu não sou nada. Eu posso sim fazer coisas, grandes coisas nele. Sem ele, eu não posso fazer nada. Eu tenho sim um propósito e um chamado nele, em Cristo. Sem ele, eu não tenho nada. Entendem isso? É necessário a gente fazer esse autoexame todos os dias da nossa vida. Tudo que nós fizermos para Jesus, perguntar para nós mesmas qual é a intenção do meu coração. Qual é o meu propósito nisso? O que eu estou buscando através disso? Eu estou buscando me exaltar. Eu estou buscando ser notada. Eu quero ser elogiada por pessoas. Eu quero ser, amada pelas pessoas, adorada pelas pessoas. Eu quero realmente agradar o meu Senhor. Eu quero servi-lo em humildade. Eu quero buscar ser uma mulher parecida com Jesus. Eu quero me aperfeiçoar em Cristo. Eu quero ser uma mulher à imagem, do Senhor. Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. É necessário que você preste atenção na intenção do seu coração, em tudo que você for fazer. Nas suas orações, na leitura da palavra. Por que você quer aprender a Bíblia? Por que você precisa aprender a Bíblia? Por que você quer conhecer mais a palavra de Deus? Para mostrar para as pessoas que você sabe mais do que elas? Você já viu alguém assim? Que tem essa necessidade de mostrar? Essa necessidade de mostrar que sabe mais? Né? Que pode mais? Né? Não, a gente lê a Bíblia para nós mesmas. Para nós mesmas. Nós lemos a Bíblia para corrigir a nossa vida.
Porque sem o conhecimento da palavra, nós vivemos de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Mas quando a gente lê a palavra, a gente é corrigida. O Senhor nos convence daquilo que precisa mudar nas nossas vidas. Nós nos blindamos a nossa mente contra as mentiras de Satanás. Nós blindamos a nossa mente contra falsos ensinos. As pessoas não vão nos enganar. Nós não vamos cair em armadilhas. Porque nós conhecemos a palavra. Não, peraí, não é isso que a palavra diz. A palavra não diz que eu tenho que fazer isso. A palavra não diz que isso vai me salvar. A palavra diz que Jesus me salvou. Então é para isso, é para nós mesmas que nós lemos. E para poder compartilhar com outras pessoas, para poder ensinar outras pessoas. Para poder abrir os olhos de outras pessoas. É para isso, mas não é para eu me orgulhar porque eu sei mais a Bíblia. Não é para eu me engrandecer porque eu tenho conhecimento da palavra. Isso é o que os fariseus faziam, né? E aí eu vejo às vezes as pessoas discutindo questões teológicas e uma pessoa querendo mostrar para outra que sabe mais, que tem mais conhecimento. E para que isso? Vaidade. Tudo vaidade, como Salomão fala, né? Gosto muito do livro de Eclesiastes. Quero fazer ainda essa leitura com vocês aqui ao vivo de Eclesiastes. Quando Salomão chega à conclusão de que tudo é vaidade, aflição de espírito e correr atrás do vento, né? Porque todas nós vamos retornar ao pó. E os nossos títulos? E as nossas posições? E os nossos cargos? E as nossas funções? Nós vamos levar conosco? Não. Vão ficar aqui, né? E as coisas que nós conquistamos? Vamos levar conosco? Não. Vai ficar tudo para trás, né? O que vai sobrar é a nossa essência. O que vai sobrar, né? É o relacionamento que nós construímos com o Senhor, né? É o coração transformado pelo Espírito Santo. É isso, essa é a nossa essência. E eu quero terminar essa live fazendo uma pergunta para que você reflita aí durante o seu dia, tá bom? Na presença de Deus, o que sobra de você? Na presença de Deus, o que sobra de você? O que vai sobrar de você na presença de Deus? O que sobra de você? Pensa nisso, reflita sobre isso durante o dia de hoje, né? Pergunte ao Espírito Santo: e Espírito Santo, o que sobra de mim na sua presença? Tenho certeza que você será levado a uma reflexão profunda sobre a sua essência e sobre aquilo que é prioridade e sobre aquilo que você precisa cuidar na sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que arranca escamas dos olhos, que transforma a nossa mente. Pai, que nos corrige, que nos conserta e que nos direciona em relação à Sua vontade. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que a Tua palavra é a Tua vontade revelada através da obediência de homens que se colocaram à disposição para escrevê-la. Obrigada, Senhor, pelos seus ensinamentos. Corrige o nosso coração, corrige a intenção dos nossos corações, Senhor. É necessário que nós diminuamos para que o Senhor cresça, que o Senhor resplandeça, que nós possamos apenas ser instrumentos na terra para fazer o seu nome ser conhecido. Pai, nos perdoa pela arrogância, pela soberba, pelos nossos julgamentos, nos perdoa pela nossa vaidade, nos perdoa pela intenção do coração que nem sempre está correta. Nós queremos nos colocar na sua presença com humildade, como filhas amadas que somos, entendendo que sem ti nós nada somos. Sem a tua presença, sem o teu amor, sem a tua obra na cruz, Pai, nós não teríamos, Pai, o acesso que nós temos hoje à tua presença. Obrigada por nos escolher, obrigada por nos fazer templo do Espírito Santo, obrigada pela tua obra da salvação que nos alcançou. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda está fazendo e fará nas nossas vidas, e que nós possamos realmente ser essas mulheres segundo o teu coração, mulheres que engrandecem o seu nome, que glorificam o seu nome, que vivem para agradá-lo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém?
E amém. Glória a Deus, mulher. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. Se você não conseguiu assistir essa live completa, daqui a pouco ela vai estar salva lá no canal do YouTube e eu vou compartilhar o link no canal aqui do Instagram. Aqui no Instagram eu tenho um canal onde eu envio todas as publicações, todas as lives, o link, eu envio tudo por lá. Então, se você não quiser perder nenhum conteúdo, se você quiser acompanhar tudo, eu envio tudo para o canal e você pode acessar tudo para lá, tá? O canal é Mulher de Deus aqui no Instagram, lá na minha bio, tem lá, canal Mulher de Deus. Você entra lá, né? E você consegue acompanhar todo o nosso conteúdo aqui, tá bom? Segunda-feira, então, nós voltamos com mais uma live. Um beijo no seu coração e até segunda-feira.